E alunos da nossa família Eletrônica Fácil, olha só. O nosso querido amigo Montenegro, nosso querido aluno do curso de Eletrônica Fácil, ele falou o seguinte: professor, são os capacitores que causam o arco elétrico ao conectar algumas fontes na tomada? Existe alguma forma de contornar isso? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve essa dúvida também? Algum dia na sua vida você já se perguntou por que toda vez que você liga lá na tomada o seu equipamento, sai lá uma faísca, né, sei lá, um mini arco elétrico? Então, a dúvida de um, como você já sabe, é a dúvida de muitos, então vamos para cima. Meu querido amigo Montenegro, o fato é o seguinte, você está totalmente correto, tá? Mas para que a gente possa contextualizar, eu vou entrar aqui no nosso buscador, vamos digitar aqui, ó, só para você entender, link DC inversor de frequência. Legal, vamos aqui em imagens, olha só que interessante, tá? Nossa, aqui é um circuitão maravilhoso, hein? Olha lá, muito bom. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui numa fonte de alimentação legal, aí, beleza, muito bom. Legal, aí aqui ó, vamos lá, pode ser aqui, tá bom esse aqui, gostei. Vamos lá, tal, vamos só diminuir aqui a imagem para ficar boa a resposta aqui para a galera entender. Aí, legal, ó, vamos lá, aí. Então, o que acontece? Todo o processo de retificação, então isso é muito importante a galera entender, tá? Todo o processo de retificação, ele vai gerar uma oscilação, na saída do retificador. Por quê? Porque o retificador por si só, ele vai converter o sinal alternado para o sinal contínuo sem filtro, sem estabilização de tensão. Correto? E aí qual é o componente que, de forma unânime, armazena cargas elétricas, armazena energia e com isso você usa ele para estabilizar essa tensão? São os capacitores. Perfeito? E os capacitores, seja no circuito que for, tá? Se você tiver um capacitor, 2, 3, 4, 5, vários em paralelo, quanto mais capacitores em paralelo, maior é a estabilização de tensão. Só que aí, quando o capacitor carrega, ele vai descarregando, carrega, descarrega, tal, isso vai gerar uma tensão de ripple, que daí, dependendo do circuito, você vai controlar, vai aplicar um regulador de tensão e beleza. Qual é um problema quando você enche a sua fonte de capacitores? É que funciona assim, ó. O capacitor, ele vai se carregar no primeiro momento de uma forma ultra mega rápida. Por quê? Porque pensa assim. O capacitor, ele é como se fosse um estacionamento. Então pensa assim, ó. O capacitor, no que consiste o capacitor? Ele é um conjunto de placas que vai armazenar carga elétrica ali, em uma e na outra, tá? E o capacitor, as placas dele de armazenamento são que nem estacionamento. O que acontece com, por exemplo, abrir o estacionamento, chega o primeiro carro lá, onde ele pode parar? Em qual vaga? Ele para onde ele quiser, porque as vagas estão todas abertas. Então ele vai, para estacionar ali é rapidinho. Estacionou, beleza, show de bola. Aí vem o segundo, ele já não vai ter o mesmo número de vagas do primeiro, mas ele vai estacionar rápido também. Aí vem o terceiro. E imagina que nesse estacionamento cabem 200 carros, tá? A velocidade que você vai encontrar uma vaga ali, se você é o número 200 que entra no estacionamento, é muito mais devagar do que o número 1. Concorda comigo? Então, se você converter essa análise que eu acabei de falar aqui para você para elétrons, o primeiro momento da entrada dos elétrons na placa de armazenamento do seu capacitor, a velocidade é gigantesca. Quando a gente fala de velocidade de elétrons, a gente está falando de movimentação de cargas por segundo. E cargas por segundo, coulomb por segundo é ampere. Quanto mais cargas por segundo, mais coulombs por segundo, mais amperes, maior é a corrente elétrica que vai circular no momento da carga do capacitor. Moral da história, a curva característica da carga de um capacitor é assim, ó. Você dá um pico muito rápido, né? Então você dá um pico muito violento na carga do capacitor, e aí depois ele vai devagarzinho preenchendo todas as placas do capacitor, tá? E aí o que acontece? Se você coloca um capacitor, você vai ter um pico violento de corrente na entrada e depois estabiliza, tá? Se você coloca 10 em paralelo para aumentar a estabilização,
Você vai ter isso acontecendo nos 10 capacitores, então você aumentou essa facilidade da carga estacionar, né, do elétron estacionar, das cargas elétricas penetrarem nas placas do capacitor. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, quanto maior o link descer, quanto maior essa etapa, quanto maior a quantidade de microfarads e milifarads no processo de estabilização de tensão da sua fonte de alimentação, maior tende a ser o pico de corrente no primeiro momento que você vai carregar ela. E aí o que acontece? Essa corrente é tão grande, mas tão grande, que quando você pega o equipamento que ele está totalmente descarregado, a fonte, né, e você liga a primeira vez na tomada, o que acontece? O elétron ele está tão afoito, ele tá naquela ânsia, eu quero ir lá. A hora que conecta lá, o pico de corrente é tão grande que gera aquela faísca, aquela centelha, aquele mini arco elétrico. Né? Por que gera esse arco elétrico aí? Porque você tem uma densidade de elétrons por segundo, um DI/dt, que chama, né? É a variação da corrente em relação à variação do tempo, que é gigantesca. E é tão grande que quando você está ali milímetro de distância, décimos de milímetro, você tem uma mini faísca, um mini arco elétrico, tá? Que é gerado por essa corrente de surto que a gente chama, que é a corrente de carga dos capacitores no primeiro momento que ele vai funcionar no circuito eletrônico, tá? E isso aí acaba sendo o quê? Inicialmente inevitável, tá bom? E quando você tira a sua fonte da tomada e liga de novo, você vai ver que ele já não vai dar esse arco elétrico, essa faísca mais. Por quê? Porque os capacitores, a fonte já está carregada, eles já têm energia armazenada. Então, a velocidade com que os elétrons vão carregar de novo os capacitores já não é tão grande assim. E isso gera um risco para a gente em alguns componentes eletrônicos do circuito. Por exemplo, os famosos diodos retificadores. Toda corrente que vai entrar, que vai se acumular nesse capacitor aqui, ela está passando por quem para poder chegar aqui? Pelos diodos retificadores, correto? Fechou? Então, esses diodos retificadores aqui, eles têm que ter um parâmetro chamado IFSM super e muito bem alinhados, eletronicamente falando. Para falar mais sobre isso, deixa eu mostrar isso aí para vocês. Ó. Então, vamos buscar aqui o datasheet. Vamos buscar um datasheet de um diodo aqui, ó. Olha lá. Então, vamos lá. Vamos tirar o zoom aqui da página para a gente poder mostrar aqui o datasheet do diodo. Então, vamos lá. Então, estou aqui no nosso buscador. Vamos lá para o UN4007 datasheet. Rapidinho, tá? Então, tem aqui, beleza, diodos, PDF, vamos lá. Legal, esse PDF aqui está falando que não tá legal. Então, vamos pro próximo aqui, vamos pro Vichay. Legal. Aí tá mostrando bem pra galera? Tá. Então, todo diodo, pessoal, tem um parâmetro que vocês têm que olhar, que é o famoso IFSM. E o que é o IFSM? Olha só, tá vendo aqui, ó? Não sei se está aparecendo aqui para vocês, não, vou voltar aqui. Tá aparecendo, beleza, ó. IFSM, quando você vem aqui, olha lá, ó, é um não repetitivo pico, então é um pico não repetitivo de corrente direta de surge current, ou seja, de corrente de surto, tá? Então, o que é IFSM? IF é forward current, é corrente direta de condução. S é de surto, M é de momentâneo. Então, o diodo ele vai ter um IFSM para exatamente por alguns milissegundos suportar essa corrente de surto gerada no primeiro momento da carga desses capacitores aí. E essa corrente de carga dos capacitores ela vai ser limitada quase que no nível de curto-circuito do transformador. Então, dependendo da resistência do enrolamento do transformador, que você vai gerar esse IFSM. Mas a gente calcula isso num outro momento, tá? Mas olha só, por 1 milissegundo, o seu diodo suporta até 45 amperes. Detalhe, tá? Esse diodo UN4007 ele tem uma corrente de no máximo 1 ampere de corrente direta. Tá? Então, por 1 milissegundo, ele suporta os 45 amperes. 45 vezes mais corrente, né? Por 2 milissegundos, 35. Por 5 milissegundos, 30 amperes. Então, o IFSM desse cara aqui é 30 amperes,
que é para realmente suportar o surto gerado pela corrente de surto no momento da primeira carga dos filtros capacitivos que estão sendo energizados no primeiro momento, tá? E aí a pergunta é assim, pô Rodolfo, mas tem como a gente amenizar? Como que a gente faz então para amenizar essa corrente de surto momentâneo? Esse IFSM que os capacitores eles vão gerar de forma inevitável. Tem como amenizar? A resposta é sim. Como que eu faço isso? Eu preciso dimensionar o famoso NTC. Tá bom? Ó, o que é o NTC? Então vamos lá aqui. Ó. NTC corrente de surto. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tá? Legal, vamos lá. Vamos ver se eu acho algum circuito. Ah, aqui, ó. Tá bom, esse. Um exemplinho bem básico aqui. Aí, tá bom. É só para explicar aqui mesmo. Aí, beleza. Ó, olha lá que bacana, tá? Então, o que é um NTC? Um NTC, ele é um resistor, então ele é um RTD, tá bom? RTD. O que é um RTD? É um resistor que depende de temperatura. Então, nos RTDs, né, nos clássicos RTDs, você vai ter dois tipos de RTD. O PTC e o NTC. O que é o PTC? O P ele vem de positivo. O que é o NTC? O N vem de negativo. PTC ele é um resistor que tem o coeficiente positivo de variação com a temperatura, ou seja, quanto mais temperatura, mais resistência. O NTC ele tem o coeficiente negativo, então quanto menos, né? Quanto menos temperatura, mais resistência. Quanto mais temperatura, menor é a resistência. Então é inversamente, a relação é inversamente proporcional no NTC, tá? E o que basicamente todas as fontes chaveadas têm? As fontes chaveadas elas têm logo na entrada, antes do sistema de retificação, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó, um RTD. Até tá o título aqui, ó, da nova eletrônica, né? O salvador das fontes chaveadas, tá? Você tem aqui, esse aqui é a simbologia, tá bom? Ó, é um resistor com um círculo em volta aqui, ó. E daí com a marcação NTC, PTC e tal. E como que funciona esse cara? Funciona assim. Na temperatura ambiente, ele vai ter uma resistência fixa. Fechou? Só que daí ele é dimensionado para quê? Para que quando comece a circular uma corrente por ele, ele vai aquecer, a resistência dele vai diminuir num valor aceitável para proporcionar a circulação de corrente para sua fonte funcionar com sucesso, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem então um NTC, né? Você tem um NTC no seu circuito, né? Você tem um NTC no seu circuito eletrônico, e aí você tem uma circulação de corrente aqui, que no momento que você vai... De quando a gente está falando dessa resistência do NTC? Mais ou menos umas dezenas de ohms, tá? Ok? Aí você ligou o circuito na tomada, o que o capacitor vai falar? Vem para mim corrente elétrica, vem para mim elétron que eu tô te querendo imediatamente, né? Não é assim que funciona? Só que daí o que acontece? Acontece o seguinte, que essa alta corrente, esse pico de corrente que o capacitor vai gerar, vai circular por quem aqui? Vai circular pelo NTC. Se circular pelo NTC, o que vai fazer com esse pico de corrente? Ele vai esquentar, porque quanto maior a corrente, maior o efeito Joule dos sistemas eletrônicos. Não é mesmo, gente? Tá? Se ele vai aquecer, o que vai acontecer? Ele tem uma resistência, não vai? Então, por ele ter uma resistência, ele já controla esse surto que vai passar no sistema, porque daí ele tem uma resistência, quanto maior a resistência, menor a corrente. E aí ele vai aquecendo, ele vai diminuindo a resistência, diminuindo a resistência, diminuindo a resistência. O que acontece? Ele vai atingir um patamar de resistência que vai liberar a corrente total que o circuito precisa para funcionar com sucesso. Tá? Então ele começa com uma resistência maior, ligou na tomada, dá um pico, opa, esquenta, diminui a resistência, mas como ele tem uma resistência significativa naquele primeiro momento, ele não vai fazer com que esse pico, esse IFSM seja tão elevado naquele momento. Tá bom? Então, qual que é a forma de você diminuir? Qual que é a forma de você diminuir o inrush current? Tá? Para quem quiser saber mais sobre isso, vem aqui no seu buscador e digita assim, ó, inrush current NTC. Tá?
E você vai ver que o NTC é uma forma mágica, magnífica. Até a gente pode fazer depois uma aula só sobre como dimensionar o NTC para cada dimensionamento de eliminação de surto de corrente no momento da carga do capacitor no primeiro momento. Tá bom? Mas a ideia é exatamente essa. Ligou, ele tem resistência nominal, então já vai limitar a corrente de carga do capacitor. Vai aquecer, diminui a resistência, diminuiu, atingiu o valor nominal que vai liberar a corrente para todo o circuito funcionar com sucesso. Tá tudo bem e bola para frente. Então, basicamente, toda fonte chaveada, toda fonte de alimentação, você pode colocar um NTC logo na entrada dela para fazer esse dimensionamento com sucesso. Mas como fazer? É claro que é um assunto para uma maravilhosa Masterclass. Tá bom, gente? Fechou? Então, para você suavizar isso, dica do professor Rodolfo estudar sobre inrush current controlada por NTCs. Resistores dependem de temperatura com coeficiente negativo, tá bom? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal Eletrônica Fácil. E se você não baixou o nosso livro de mais de 270 páginas, acessa aí cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Baixe esse book aí, vê o nosso material didático do fantástico mundo da eletrônica que a gente fez gratuitamente para todos vocês. E caso que você quiser fazer um curso de eletrônica conosco aprendendo do absoluto zero, tudo isso que a gente fala aqui e muito mais, com a metodologia do Eletrônica Fácil, que vai transformar a sua forma de aprender eletrônica, acesse aí também o cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo. Vamos para cima porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Tá bom? Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E até mais. Vamos para cima!